Quem está lucrando com essa taxa de juros, pessoal, são os grandes fundos internacionais. É essa gente que está lucrando. Então, aqui, vou trazer um vídeo aqui, ó, pessoal. Essa turma forte de jornalistas aqui, ó. Florestan Fernandes, Tereza Cruvinel, o Mário Vitor e o Jeff Miola, aqui de Porto Alegre, comentando na TV 247 essa decisão aí do Copom de manter a taxa de juros. Antes de soltar o vídeo, tá, pessoal? Só vou pedir para vocês deixarem aqui no chat, digam de que cidade estão falando e chega deixando a curtida, tá, pessoal? Ajuda bastante aqui a transmissão. Informação de que, como já era esperado pelo mercado, a taxa de juros foi mantida em 10,5%, né? Ou seja, interrompendo aí um ciclo de cortes que começou no ano passado. Isso certamente é uma sinalização ruim depois de tudo que a gente tem visto acontecer no Brasil por conta do posicionamento do presidente do Banco Central, né? Segundo a jornalista Daniela Lima, o Campos Neto tem feito reuniões íntimas e fechadas com o pessoal da Faria Lima, fazendo pregações contra a saúde financeira do governo. O presidente Lula foi avisado dessas conversas por vários interlocutores. Nas suas falas, o Roberto Campos Neto demonstra claramente que tem lado na questão política e ideológica, e não é a do presidente eleito, né, do presidente Lula. Não à toa, o Lula passou a criticar mais duramente o fato de Campos Neto estar alinhado à campanha de Tarcísio nas eleições de 2026. Por conta desse posicionamento nada autônomo do presidente do Banco Central, Lula tem sido aconselhado a endossar um pedido de afastamento do Campos Neto. E hoje, a bancada do PT na Câmara dos Deputados, liderada pela deputada e presidente do PT Nacional, Gleisi Hoffmann, protocolou essa ação popular com um pedido de tutela de urgência contra o Roberto Campos Neto. A ação acusa o presidente do Banco Central do Brasil de envolvimento em articulações político-partidárias, comprometendo a tal imparcialidade tão necessária ao seu cargo. Vamos ouvir aí o deputado Lindbergh Farias, que falou sobre esse pedido. Nós entramos com ação popular contra Roberto Campos Neto. É assinada pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, por dezenas de parlamentares, porque ele não tem imparcialidade na condução da política monetária. Eu estou aqui com números. Vocês sabem quantas reuniões o presidente do Fed, do Banco Central norte-americano, Jeremy Powell, fez no ano passado? 5 reuniões, todas com universidades. Aqui não. O Roberto Campos Neto se reuniu 250 vezes com instituições financeiras. Ele não tem autonomia em relação ao sistema financeiro e muito menos autonomia política. O que esse cara está fazendo passou de todos os limites. Ele votou com a camisa da seleção brasileira, votou em Bolsonaro ali, ajudou na campanha de Bolsonaro, com um agregador de pesquisas, e agora vocês estão vendo essa reunião com o Tarcísio, uma festa organizada pelo Tarcísio, que ele se oferece para ser ministro no eventual governo Tarcísio. Ele está sabotando o governo do presidente Lula. É uma sabotagem explícita. Então quer dizer que entramos com essa ação popular e eu tenho uma representação no Conselho de Ética da Presidência da República. Por quê? Porque eu descobri aqui que ele tem fundo offshore. Vocês lembram daquele escândalo do Panama Papers? Mas ele tem um fundo exclusivo que é remunerado pela taxa Selic. Ou seja, taxa Selic alta, ele está ganhando dinheiro. Sabe o que aconteceu? Ele entrou na justiça, obteve um liminar para impedir que o Conselho de Ética da Presidência da República julgue esse processo contra ele. E agora o caso está no TRF e já tem 2 votos contrários a ele. Está faltando só um voto para o Conselho de Ética, que eu tenho certeza que se isso chega no Conselho de Ética, vai mostrar claramente conflito de interesse. Ele está ganhando dinheiro quando a taxa Selic fica alta. A gente conseguiu o nome das empresas, dos fundos, e na verdade já sabemos que são remunerados pela taxa Selic. É uma vergonha, a gente tem que barrar esse Roberto Campos Neto. Ele quer sabotar o governo Lula. Os 4 indicados do Lula, na última reunião, votaram por uma corte maior de 0,5, enquanto o Campos Neto e os outros diretores lá, os que vêm do Bolsonaro, votaram por 0,25. Isso... Pessoal, assim, vou fazer um corte aqui na Tereza Cruvinel, que eu quero comentar essa ação aí que o PT entrou, tá? Eu acho que é muito importante, tem que ir para cima do Campos Neto, tem que ir para cima da banca, tá? O governo não pode ficar refém do mercado, refém dos rentistas, refém da burguesia internacional, tá? Então, acho que sim, tá certo, ótimo, entrar com essa ação,
tomar todas as medidas, mas isso não quer dizer que eu tenha alguma expectativa nessa ação, alguma esperança nessa ação. Dificilmente essa ação ajuizada pelo PT terá uma resposta procedente do judiciário. Não tem como a gente ter ilusões que o judiciário vai dar uma tutela de urgência e mandar afastar o Campos Neto, tá, pessoal? É algo totalmente inviável, até eu acredito. Eu acho que a propositura dessa ação, acho que é um ato político do PT. É um ato político e eu acho que é bem feito. É bem feito. Mas eu acho, pessoal, eu critico aqui por que o PT não tomou as providências no ano passado contra o Campos Neto, não entrou no Senado, que é o local adequado para travar essa discussão política. É no Senado que a gente tinha que ter travado esse debate, porque é o Senado que é o órgão com legitimidade para afastar o presidente do Banco Central quando ele não está cumprindo com a sua missão. E aqui nós temos nitidamente, pessoal, o Brasil pratica hoje a maior taxa de juros do mundo. Se não é a maior, é uma das maiores, de juro real. Nós estamos com a inflação entre 3,5% e 4%, e a taxa de juros está em 10,50%. Ou seja, nós temos uma taxa de juros real, que é aquela taxa de juros descontada da inflação, de 6,5%, quase 7%, pessoal. Quase 7% ao mês de juro real. É muita coisa, pessoal. É muita coisa. Alguém que investe... alguém que investe... Desculpa, errei aqui, não é mensal, né? É anual. 7% ao ano. Alguém que investe 1 bilhão em títulos da dívida pública vinculados à Selic, me ajudem aí, vai ganhar 70 milhões no ano. Quando ele deveria ganhar, no máximo 10 milhões. Tinha que ser 1% essa taxa de juro real. A taxa de juros Selic do Brasil hoje, ela deveria estar em 4,5%. 4,5%. 6% abaixo do que a gente está praticando. E outro dado interessante, né? Cada 1% que caia na taxa de juros é 40 bilhões a mais no orçamento da União. Então, se a gente baixar 6%, que é o que está possível, é o que é possível, nós teremos 240 bilhões a mais nos cofres, a menos de pagamento do serviço da dívida pública. Isso dá uma grande diferença, dá para fazer políticas públicas, dá para evitar cortes na saúde, na educação, em programas de moradia, que é o que está previsto já para o orçamento do próximo ano. Então, a gente precisa tratar desse tema. E só um detalhe interessante aqui. A Tereza Cruvinel, acho que estava começando a tratar dessa questão aqui, mas eu quero botar aqui, ó, pessoal, um dado que é fundamental da gente anotar em relação a este tema aqui, ó, notícia da Agência Brasil, tá? Falando aqui que o Copom interrompeu o corte dos juros, diz como é que tinha sido nas últimas sessões, né? E aqui o ponto que eu quero chamar a atenção, ó, pessoal. Diferentemente da última reunião, que teve um placar dividido, a decisão, dessa vez, ocorreu por unanimidade. Em comunicado, o Copom justificou que decidiu interromper o ciclo de queda de juros por causa do cenário global incerto e porque a alta da inflação doméstica e as expectativas desancoradas, entre aspas, exigem maior cautela. Qual é a alta da inflação doméstica, pessoal? A inflação doméstica não teve nenhuma alta. Cenário global incerto. Qual o cenário global incerto? O que mudou do mês passado para esse mês? Segue aqui, ó. Segue aqui o comunicado do Copom. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho segue apresentando dinamismo maior do que esperado. A inflação cheia ao consumidor tem apresentado
trajetória de desinflação, enquanto medidas de inflação subjacente se situam acima da meta para a inflação nas divulgações mais recentes, destacou o texto. E isso aqui, pessoal, é exatamente aquela questão. Lembra aquela denúncia que o ICL Notícias fez da inflação futura, que instituições ali no Boletim Focus tinham apontado expectativa de 8%, totalmente sem contexto com a realidade? É isso aqui, ó. Então, o comunicado está dizendo que a atividade econômica e o mercado de trabalho têm apresentado um dinamismo maior do que esperado, ou seja, estão ótimas, e a inflação cheia ao consumidor tem apresentado trajetória de desinflação, ou seja, está diminuindo a inflação. Então, não tem como a gente compreender, pessoal. Não tem como compreender a manutenção. Realmente é uma decisão que contraria os dados que estão postos na mesa e que prejudica demais a economia brasileira. E surpreende muito essa unanimidade. Porque, inclusive, os 4 conselheiros nomeados, os 4 diretores já nomeados pelo Lula entre os 9, que estavam fazendo contraponto ali ao Campos Neto e empurrando essas reduções de 0,5%, na última reunião foi 5-4, os 4 diretores indicados pelo Lula queriam seguir no 0,5%, e a turma do Campos Neto foi para o 0,25%, é bom a gente lembrar, e dessa vez, surpreendentemente, esses diretores, inclusive os indicados pelo Lula, votaram pela manutenção dessa taxa aí em 10,5%, sem redução. Vamos ver se a Tereza Cruvinel fala sobre isso. Ela estava começando... gasto enorme, né, do Galípolo e dos outros 3 indicados por Lula. Como o Galípolo é um cotado para o Banco Central, e eles iam perder de todo jeito, né, porque a maioria ia votar para não ter corte nenhum hoje, eles iam ficar isolados, votando contra, votando diferente e se desgastando, né, minando a credibilidade do Galípolo. Então, talvez o próprio Haddad tenha dito, olha, já estamos derrotados mesmo, é melhor que se preservem, né, sigam a maioria lá dentro do Copom, porque não faria diferença nenhuma eles votarem de forma... Era só para marcar a posição, e talvez isso seja um movimento para preservar o Galípolo. Essa taxa... Me desculpa, mas aqui aí eu não concordo com a Tereza Cruvinel. Pode até ter sido isso que aconteceu. Movimento estratégico para preservar o Galípolo, que estaria ali como um dos potenciais nomes para substituir o Campos Neto, e que já haveria uma derrota. Não, mas aí a gente tem que fazer a luta, né, pessoal? Aí os diretores indicados pelo Lula tinham que expor a sua divergência e por que a taxa Selic tinha que ser reduzida, porque agora ficou muito confortável para o Campos Neto. Que aí o PT está com uma ação contra o Campos Neto para dizer que ele está sabotando a economia, e ele vai dizer o quê? Não, mas a decisão foi por unanimidade. Aqui não teve redução por unanimidade, não foi por minha causa, não entendeu? Aí o Campos Neto agora ficou confortável. Então, pode até ter acontecido isso que a Tereza Cruvinel está trazendo, mas se foi isso, eu acho que foi um erro grosseiro. Juro brasileira, 10,5% com a inflação girando em torno de 4%, a inflação esperada girando em torno de 4%, e observada também, é uma taxa de juros exorbitante, em termos, não da experiência brasileira histórica, mas em termos do padrão internacional. Quando não é a taxa de juros real mais alta do mundo, está certamente entre as maiores. Isso tem consequências macroeconômicas e sociais bastante importantes. Pode ajudar a combater a inflação? Pode. Mas há um custo muito alto em termos de perda de dinamismo econômico, de redução de investimento, desequilíbrio do governo, desequilíbrio das contas públicas, porque a taxa de juros praticada pelo Banco Central influi decisivamente no custo da dívida pública e interna, sobretudo, né? E, por último, mas não menos importante, é um mecanismo de concentração de renda. Porque quem é que o Banco Central paga juros, o governo paga juros a quem, quando o Banco Central onera o custo da dívida pública? Paga juros aos indivíduos de alta renda, classe média alta para cima, que tem super ricos, que têm ativos financeiros remunerados a essas taxas exorbitantes, com liquidez, sem risco, paraísos dos rentistas, né? Beneficia os bancos, que têm reservas de caixa, as grandes corporações têm reservas de caixa, que têm rendimentos financeiros frequentemente superiores aos operacionais,
E é uma Bolsa Família gigantesca para os super ricos, entende? Que anula, se não todo o esforço, mas boa parte do esforço que o governo faz para melhorar a distribuição de renda com outros mecanismos. Né? Agora, a decisão é a seguinte: a pressão sobre os indicados pelo Lula é enorme. A pressão da mídia, a pressão política, né? Então, eles entraram naquela batalha na última reunião do Copom, que foi uma espécie de armadilha que aprontaram para eles, eu acho, sabe? Foi assim, de colocá-los na posição de irresponsáveis, né? E como o Roberto Campos tem pouco tempo pela frente, o Galípolo e os outros indicados pelo Lula têm que evitar rock the boat demais, sabe? Esperar a saída desse nomeado pelo Bolsonaro para poder conduzir uma política monetária mais condizente com a política econômica como um todo. Trazer aqui, se você me permite, Miola, a fala... É uma ótima análise do Paulo Nogueira Batista, né? Um cara que eu tenho gostado muito de ouvir, né? Ex-diretor do FMI, ex-presidente do Banco do BRICS, né? Foi o primeiro presidente do BRICS, né? Nomeado pela Dilma, se não me falha a memória, né? E é um cara que tem, inclusive, ele tem um canal aqui no YouTube, Paulo Nogueira Batista. Para quem quiser, procura ali Paulo Nogueira Batista, tem um canal com bons vídeos dele. Do Pedro Serrano. Ele falou sobre esse assunto. Nós estamos aí verificando a conduta desse presidente do Banco Central, né? O Campos Neto, né? Em que ele revela, a meu ver, não ter condição de continuar exercendo a presidência da instituição. Se concedeu autonomia ao Banco Central no sentido de contar com um mandato para o seu presidente descoincidente do mandato do presidente da República. A primeira questão que isso traz, a descoincidência de mandato, gera um déficit na soberania popular. O povo elege um governo para que ele desenvolva uma política econômica, né? Quer dizer, talvez seja o tema mais relevante que um governo tem em uma democracia. E o fato de ter um presidente do Banco Central nomeado pela gestão anterior prejudica a realização dessa soberania popular. O segundo elemento importante, muito se cogita que isso daria autonomia para o Banco Central em relação às alterações da política, mas nada garante que não haja captura do Banco Central pelo mercado, que é o que nós observamos hoje. Muito se fala que deve se preservar a autonomia do Banco Central em relação à política, em relação ao Poder Executivo, ao Legislativo, mas tem que se falar que é muito mais relevante que haja autonomia do Banco Central em relação ao mercado, porque é esse mercado que ele tem que controlar e não ser por ele controlado, né? Portanto, eu acho que não apenas ele deveria ser afastado e acolhido o pedido do PT, como na realidade nós precisaríamos pensar em mudar o modelo. Talvez um modelo mais equilibrado, em que fosse dada alguma autonomia ao Banco Central, mas não ao ponto de superar a soberania popular. Portanto, seria a coincidência dos mandatos entre o presidente da República e o presidente do Banco Central. O presidente eleito nomeia um presidente do Banco Central e ele tem estabilidade por um período, pode ter estabilidade por 2 anos, ser reconduzível por mais 2, né? Mas coincidentemente com o mandato do presidente da República. Do jeito que está hoje, um presidente com uma política econômica derrotada acaba mandando ou tendo espaços ainda no governo posterior. A ideia de que esses ministros, que esses presidentes do Banco Central, como esse atual, têm não partidarismo, isso está vendo que é mentira. O atual presidente do Banco Central já tem deixado claramente pública a sua postura a favor de Tarcísio, a favor de Bolsonaro, um aliado da extrema-direita que ele é. Portanto, uma pessoa absolutamente comprometida no plano ideológico, que nada tem de técnico ou independente. Tá aí, ótimo vídeo do Corte 247, com várias falas, né, bastante abrangente. Achei que era legal trazer aqui para fechar esse tema, pessoal, dos juros aí. Adivinha quem? Adivinha quem está por trás, defendendo os interesses do capital e apoiando a decisão do Copom, que não reduziu a taxa de juros? Uma das maiores beneficiadas com uma das maiores taxas de juro real do mundo, a Rede Globo. A Rede Globo que está ganhando milhões com essa taxa de juro alta, né, pessoal? A Rede Globo que tem investimentos vinculados à Selic, obviamente apoiaria, né? Vamos conferir aqui um vídeo curto do Calejon, analisando hoje pela manhã no ICL Notícias essa questão. Se vocês assistiram, por exemplo, o Jornal Nacional, eles não defendem, eles não são a favor da redução da taxa de juros. No que diz respeito a essa pauta específica, eles são favoráveis à manutenção das altas taxas de juros. Por que isso? Porque a Globo também defende os interesses do grande capital transnacional. A família que está por trás da Rede Globo, ou por trás da Bandeirantes, ou por trás dos grandes jornalões, a mídia hegemônica
hegemônica inteira defende os interesses do grande capital transnacional. Então, ainda que eles defendam um mínimo de racionalidade, eles vão até certo ponto. Não é à toa que existe uma correlação muito intrínseca entre instituições financeiras, grandes bancos e essas mídias hegemônicas e corporativas de comunicação. O Campos Neto está em linha com esses interesses. Então, é curioso notar que foi uma decisão unânime e que hoje a avaliação seja de que o Lula seja o derrotado. Não, não é o Lula o derrotado. A derrota é do projeto de nação que o Lula defende, que é um movimento de desenvolvimentismo, que é um movimento de crescimento do país, que é um movimento para tirar milhões, dezenas de milhões de pessoas da linha da fome e da pobreza extrema. Esses são os derrotados. Todo mundo que luta por esse projeto de nação é o derrotado. Quem é que sai ganhando, Robes? Quem tem grana, César. O rentismo, Exatamente. quem tem grana, os grandes capitalistas que atuam no país e que a essa altura formam um conglomerado transnacional. Perfeito, perfeito. Quem ganha são os ricos e bilionários. Burguesia brasileira, grandes latifundiários que aplicam os seus lucros em títulos da dívida pública e estão ganhando milhões com a Selic alta. Os grandes conglomerados de mídia que estão juntinhos ali com este mercado. E o capital internacional, pessoal, vou insistir. Boa parte dos títulos da dívida pública brasileiros estão nas mãos de investidores estrangeiros, dos grandes fundos de capitais, porque, pessoal, é fácil o raciocínio. Se o Brasil tem uma das taxas de juros reais mais altas do mundo, aonde os fundos de capitais estrangeiros vão investir? Aonde? Eles vão investir no Japão, que tem taxa de juros anuais a 0%, vão investir na China, que tem 4%, vão botar o dinheiro lá, ou vão botar nos Estados Unidos, que também pratica aí uma taxa ao redor de 4%, 5%. Então, eles vão vir aqui para o Brasil especular. É simples assim, pessoal. É simples assim.